À tarde, as máximas chegam aos 33 graus na fronteira oeste e 30 na capital. Unir esforços para cuidar bem de todos e superar esse momento juntos. Esse é o plano da Unimed. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 0,32%. O dólar comercial em alta é vendido a R$ 5,51. Trânsito. A EPTC atende uma colisão entre dois carros na rua Carlos Traem Filho, próximo ao número 441. Além disso, um carro bateu em um poste na parada 1 da estrada João de Oliveira Remião. É próximo da Avenida Bento Gonçalves, em Porto Alegre. EPTC e SAMU estão no local. No bairro Chácara das Pedras, atenção na rua Ernesto Ludwig, onde um ônibus arrebentou fios. Os agentes da EPTC orientam o trânsito. Na região metropolitana, tem lentidão na RS 040 em Águas Claras, Viamão, devido a obras. Não há acidentes nas rodovias. Com informações do trânsito, Tiago Bittencourt. Em gaúchazh.com. Lojas de Porto Alegre podem suspender contrato de funcionários enquanto estiverem fechadas. A medida é possível devido a um acordo fechado entre o Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre e o Sindicato dos Empregados do Comércio. As entidades fizeram uma convenção coletiva, então os lojistas podem suspender o contrato de trabalho dos funcionários pagando metade do salário. Isso vale para os dias em que estiverem fechadas as lojas devido às determinações das autoridades dentro do programa de combate à pandemia no estado. Além disso, no retorno em bandeira vermelha ou preta com protocolo de vermelha, o lojista pode reduzir a jornada e o salário dos funcionários de 20% a 40%. Para a Rádio Gaúcha, Giane Guerra. Justiça Federal vai realizar audiências remotas para transferir famílias de área do aeroporto Salgado Filho. As restrições impostas pelo coronavírus nos últimos dias em Porto Alegre fizeram com que as audiências presenciais agendadas fossem canceladas. Porém, a Fraport pleiteou que os encontros pudessem ser realizados de forma online. E a juíza substituta da Terceira Vara Federal de Porto Alegre, Thaís Helena de la Justina, determinou ontem que as audiências de conciliação poderão ocorrer pela internet. Dos 66 casos pendentes, 13 já estão marcados para serem discutidos na semana que vem. A remoção das famílias para outros locais é fundamental para a finalização das obras de ampliação da pista, que estão 97,6% concluídas. Para a Rádio Gaúcha, Josimar Farina. Unimed, superar esse momento juntos, esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 2h. Para a Rádio Gaúcha, Pedro Quintana. Notícia na hora certa. Oferecimento. Construtora Sotrim. Uma história sólida, concretizada em obras. A vida é feita de momentos que nem sempre escolhemos ter. Nem por isso, a Construtora Sotrim deixou de surpreender você em 2020. Estar entre as 5 construtoras mais lembradas do estado é a comprovação de que sempre estivemos juntos. Foram 210 apartamentos e casas entregues e os lançamentos Dudu Marisa em Alegrete e Andradas 1907 em Santana do Livramento. Satisfazendo moradores e investidores. A Construtora Sotrim agradece a sua confiança, com a certeza de que em 2021 nossa maior surpresa será o tamanho da força desta parceria. Fica aqui, fica Minuano. Hora certa. Oferecimento Ótica Santa Luzia, General Neto e Sampaio. 12h07. Uma explosão de alegria está contagiando Alegrete e região. Ano novo, óculos novo. As Óticas Santa Luzia têm as melhores condições para você começar 2021 de óculos novo. Venha conferir. Conheça a nova coleção de óculos solar. Loja 1, Rua General Neto, número 74. Loja 2, Rua General Sampaio, número 998. Ótica Santa Luzia. Referência em ótica. Há 42 anos comprometida com você. 97.5.
Vem aí a informação com a credibilidade da Minuano FM. Jornalismo com ética e qualidade. Rota 97, segunda edição. A notícia em destaque, na informação que conta os fatos da cidade. Informação com responsabilidade. Você acompanha agora no Rota 97, segunda edição, com a equipe competente do Rádio Jornalismo da 97.5. Rota 97, segunda edição, de segunda a sexta ao meio-dia. A fonte da informação para quem tem sede de notícia. Boa tarde, 12 horas 8 minutos, 12 e 8, tempo bom em Alegrete, temperatura 28 graus em nossos estúdios, aqui na Rua dos Andradas, no 86, centro de Alegrete, Rádio Minuano FM e o Rota na sua segunda edição com apoio à força de Agenda Remates, até às 12h50 com muita informação aqui no canal 975. A frase hoje é de John Kennedy: quanto mais aumenta o nosso conhecimento, mais evidente fica a nossa ignorância. Destaques dessa edição: bandeira preta passa a valer a partir de amanhã em todo o estado. Roberto Segabinazzi fala sobre o possível colapso junto à Santa Casa de Caridade. Volta às aulas, vacinação das crianças precisa estar em dia. Destaques do Jornal 0 Hora: em fevereiro, 3 em cada 4 pacientes com Covid-19 em UTIs morreram. Inter empata com Corinthians e fica com o vice do Brasileirão. Correio do Povo: governo federal exonera presidente do INEP. Rio Grande do Sul ficará todo em bandeira preta. Jornal do Comércio: Leite endurece restrições para frear a pandemia. Ocupação de UTIs chega a 91% e Rio Grande do Sul aciona plano emergencial. Todas essas informações nos jornais 0 Hora, Correio do Povo e Jornal do Comércio. Hoje, sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021. Nós estamos com apoio e a força de Agenda Remates, que comunica que o próximo remate da quinta será no dia 11 de março, com transmissão pelo Lance Rural. Já estão confirmados 220 bovinos e as inscrições estão abertas para todas as categorias. A agenda ajuda o produtor a fazer o melhor negócio sempre. Agenda Remates de qualidade. 12 horas 10 minutos, 12h10, temperatura 28 graus, o tempo é bom em Alegrete nesta sexta-feira. Vamos trazer a participação do prefeito Márcio Fonseca do Amaral, ele que falou em redes sociais, alertando para o momento delicado da pandemia aqui em nosso município. Prefeito Márcio Fonseca do Amaral. Olá, meus amigos. Hoje estamos aqui, mais uma vez, alertando a população do alto risco de contaminação que nós estamos passando. Alegrete, não diferentemente dos demais municípios do estado, passa por um momento muito delicado com relação à pandemia. A prefeitura, desde o início, vem procurando fazer aquilo que lhe compete, que é manter o distanciamento social da população, tratar de medidas que venham diminuir o risco de contágio. Infelizmente, a falta de consciência de parte da população tem feito com que nós cheguemos no pior momento da pandemia. E isto é fato consumado. Nós estamos colhendo o que nós plantamos há poucos dias atrás. Assim aconteceu no final de ano e Natal, agora Carnaval a mesma coisa. Então, nós pedimos encarecidamente que cada um faça o seu papel dentro desse quadro tão problemático que é a pandemia do coronavírus. Alegrete continuará trabalhando, juntamente com a colaboração do comércio, que a gente sabe que não é o responsável pela alta de transmissão dos vírus. Haja vista que nós temos o comércio, supermercados funcionando desde o início da pandemia e a curva de infecção ela se altera independentemente deste. Agora, nós estamos cumprindo aquilo que o governo do estado está determinando, que é o fechamento do comércio noturno para evitar aglomerações à noite. Isso nós vamos continuar fazendo e pedimos a tua colaboração para que nós possamos vencer essa guerra e possamos perder menos vidas, porque a nossa UTI está lotada, nós estamos colapsando o nosso sistema de saúde e não há condições de aumentarmos o número de leitos. Os hospitais, que são referência, não estão mais aceitando as transferências de pacientes que porventura necessitem. Nós estamos já com o risco de não termos respiradores para os pacientes mais graves. Temos pacientes que estão no hospital de campanha que deveriam estar no UTI. Então, por favor, faça a tua parte para que nós possamos vencer esse momento tão difícil.
12 horas 12 minutos. Nós vamos complementar essa informação, esse pedido do prefeito Márcio Fonseca do Amaral nas redes sociais em relação à situação de pandemia que se agrava aqui em nosso município, não só no município, mas em toda a região e no estado do Rio Grande do Sul. Algumas medidas serão tomadas em relação ali ao ginásio do Oswaldo Aranha, também a questão de barracas no Centro Social Urbano e também na UPA. Nos dê mais detalhes, prefeito Márcio Fonseca do Amaral. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Mário. Boa tarde, ouvintes da Rádio Minuano. Luiz Mário, na verdade nós tínhamos essa ideia, né, de instalar essas barracas que a guarnição militar do Exército aqui da Alegrete nos cedeu, no sentido de diminuir o fluxo de pessoas na UPA, porque nós sabemos que todas as pessoas com síndrome gripais estão se dirigindo à UPA e daqui a pouco não é o Covid, nós estamos colocando em risco essas pessoas de adquirirem o vírus pela aglomeração de pessoas naquele local. Então, a secretária, em contato com as suas equipes de apoio e com o Exército Brasileiro, tiveram essa iniciativa. A princípio, a ideia era que nós colocássemos as barracas no estacionamento da UPA e lá no Centro Social Urbano. Mas, durante o dia, ontem, né, durante a tarde já, foram rediscutidos esses locais e se chegou à decisão de instalar, em parceria ali pela autorização do diretor do Instituto de Educação Oswaldo Aranha, uma dessas barracas será instalada no ginásio do Oswaldo Aranha e a outra, a que seria na UPA, vai ficar no Oswaldo Aranha, e a que seria no Centro Social Urbano será instalada no ginásio da Escola Honório Lemes. Tá? Então, desta forma, fica bem distribuído e nós, com essas medidas nós imaginamos que nós possamos diminuir a pressão da procura de pessoas com síndrome gripais na UPA. Então, os postinhos vão continuar trabalhando, logicamente, com as restrições da bandeira preta, mas vai continuar o atendimento, só que nós pedimos encarecidamente para a população que as pessoas que tenham síndrome gripais podem se dirigir aos postos de saúde do seu bairro. Estará lá a equipe para atender, mas aquelas outras coisas mais simples, que não sejam tão urgentes, que as pessoas procurem aguardar um pouco, porque nós estamos com uma procura muito grande de pessoas com síndrome gripais neste momento. Então a gente pede a colaboração de toda a população. A partir de quando vai começar a funcionar o atendimento, prefeito? Ainda estamos, o pessoal está fazendo a limpeza dos locais, dos ginásios, o Exército fará a desinfecção desses locais e agora à tarde a ideia é que se possa deixar montadas as barracas para a partir de amanhã quando começar esse atendimento. Mas assim que estiver pronto, com certeza nós estaremos dando a divulgação do horário que começará esse atendimento, para que a gente não crie uma expectativa e depois não possamos cumprir, porque nós dependemos, né, desse serviço aí de limpeza e desinfecção dos locais. Imunização, prefeito. Neste momento nós estamos aqui em Alegrete com a vacinação de idosos acima de 81 anos. Vamos ter nesse sábado ou somente na segunda-feira a continuidade? Deixa eu só me informar. Amanhã continua a vacinação. Eu estou com a secretária na minha frente aqui, ó. Das 8 ao meio-dia. Das 8 ao meio-dia somente no PAN, tá? Então, a informação é essa que me perguntava, coincidentemente eu estou com a secretária aqui na minha frente, e ela confirma então que amanhã das 8 ao meio-dia, lá no PAN somente, tá? Segunda-feira retoma a vacinação. Amanhã, a partir de amanhã, decreto do Estado do Rio Grande do Sul, bandeira preta em todo o estado. O que fica restrito, mais precisamente aqui em Alegrete, assim, principalmente na questão comércio, prefeito? Na verdade, o que ficará autorizado a trabalhar, né, as atividades são aquelas consideradas essenciais. E aí vem a discussão o que é essencial e o que não é essencial, mas nós precisamos nos basear pelo decreto do Estado, né? Então, supermercado, farmácias os postos de combustíveis, e isso aí vai continuar trabalhando normal. O demais é preciso que pegue, inclusive o decreto do estadual, que ali está especificado todas as atividades que são consideradas essenciais. E logicamente, por exemplo, agora há pouco ainda conversava com alguns comerciantes aí, restaurantes de beira da estrada, esses aí, logicamente que os daqui também, somente na questão de atendimento restrito, né, com teleentrega, as lancherias somente através de teleentrega também,
o comércio de atividades não essenciais, as lojas, de uma maneira geral, todas elas deverão permanecer fechadas. Somente aquelas atividades essenciais que estão permitidas estarem funcionando e, logicamente, com todos os cuidados, com redução do fluxo de pessoas interno e mantendo distanciamento, distribuição de álcool gel, né, e somente com o uso do EPIs aí, com a máscara de proteção. Fim de semana chegando, prefeito, a questão da circulação de pessoas, principalmente à noite, como é que vai ser essa restrição? Qual é a determinação? Da mesma forma como nós vimos trabalhando, né? Nós continuaremos com aquele trabalho de fiscalização, de orientação, apoiado pelas forças de segurança do Estado, no sentido de evitar a permanência de pessoas em locais públicos. Ninguém vai estar impedido. É até bom a gente aproveitar a oportunidade aí. Eu tenho recebido muita ligação e questionamento sobre que a partir da manhã nós estaremos em lockdown. Não é verdade. Nós estaremos em bandeira preta por determinação do governo do Estado. Então, ninguém está impedido do direito de ir e vir, né? Mas a gente pede encarecidamente que as pessoas não permaneçam em locais públicos, áreas de lazer, agrupadas, porque será orientado no sentido de não permanecerem ali, evitando, logicamente, que esse risco maior de contaminação que nós estamos passando. Prefeito, então é bom que as pessoas saibam, os ouvintes saibam que não vai ter lockdown, mas as pessoas têm o máximo de cuidado. Né? Exato. A questão é evitar aglomerações, né? Exato. Isso aí é algo que a gente vem falando quase há quase um ano, né? Das pessoas evitarem aglomerações, mas hoje nós estamos colhendo aquilo que se plantou há alguns dias atrás, que foi as viagens intermunicipais, as aglomerações, as festas clandestinas, e o resultado está aí. Nossa UPA totalmente lotada, pessoas no hospital de campanha recebendo atendimento que deveria ser na unidade de tratamento intensivo, mas não há mais espaço, não há condições de transferência de pacientes daqui para outras regiões do estado, porque está tudo lotado. Então, não adianta nem querermos implantar mais unidades de terapia intensiva aqui, porque nós não temos profissionais para isso. Então, nós temos que fazer aquilo que nos compete. E não tem como... todo o sentido de tentar diminuir a transmissão do vírus nesse momento. E não tem como flexibilizar, né, prefeito? Porque a cogestão não existe mais. Exato, isso aí também ficou determinado pelo governo do estado a partir de ontem, né, que com a bandeira preta implantada sábado, o sistema de cogestão está suspenso temporariamente. Obrigado, prefeito, pela participação, bom dia, bom trabalho. Eu que agradeço, Luiz Mário, todos tenhamos aí um final de semana mais tranquilo, né, procurando manter o distanciamento e fazendo o possível aí para que essa situação difícil seja amenizada nos próximos dias. Forte abraço. Essa foi a participação de Márcio Fonseca, do Amaral, prefeito municipal. Nós estamos para a agenda remates de qualidade. Vamos trazer agora Pablo Marzullo com o Minuto do Esporte aqui no Rota, segunda edição. Minuto do Esporte no Rota 97, no oferecimento de Caal Centro Comercial. Tudo o que você procura num único lugar. São mais de 20 mil itens à sua disposição. Caal Centro Comercial, na Rua David Canabarro, número 90. Começamos falando sobre Internacional. Escapou por um mísero gol, o Internacional viu o tetracampeonato do Brasileirão se esvair entre os dedos na noite desta quinta-feira. Contando com a derrota do Flamengo no Morumbi para o São Paulo, os comandados de Abel Braga lutaram até o último minuto, acréscimos adentro, mas não conseguiram sair do 0-0 com o Corinthians no Beira-Rio. Com isso, o time acaba na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Após empatar com o Corinthians no estádio Beira-Rio e deixar o título escapar, o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, reconheceu a luta dos jogadores, o empenho do técnico Abel Braga e falou em levar lições para o futuro depois da decepção colorada. O mandatário colorado também confirmou a saída de Abel Braga e ele confirmou também o principal nome para assumir o Internacional nesta temporada, de Miguel Ángel Ramírez, técnico espanhol.
Num jogo morno e recheado de reservas, o Grêmio perdeu para o RB Bragantino por 1-0, jogando em Bragança Paulista, também na noite desta quinta-feira. Com o resultado, o Grêmio encerrou o Campeonato Brasileiro em 6º lugar e classificado para a fase de pré-Libertadores. Vou trazer para você agora aqui a classificação, como é que ficou a classificação do Brasileirão, que encerrou ontem com o título do Flamengo. O Flamengo ficou com 71 pontos, primeiro lugar. O Internacional ficou em segundo com 70 pontos. E agora, Luiz Mário, já que estamos com o final do campeonato, nós podemos citar aquela derrota do Internacional para o Sport no estádio Beira-Rio há 3 rodadas atrás, que com certeza pesou para o Internacional não conquistar o título do Brasileirão. Confronto direto com o Flamengo, o Inter perdeu também na rodada anterior, porém era um confronto com uma outra grande equipe, né? Normal até perder para o Flamengo no Maracanã. Portanto, o Flamengo primeiro 71, Internacional segundo 70, Atlético Mineiro, chegou o Atlético Mineiro terceiro com 68, São Paulo quarto 66, Fluminense quinto lugar 64 pontos, Grêmio sexto lugar com 59. O rebaixado Vasco da Gama 41 pontos, junto do Goiás 37, Coritiba 31 e Botafogo 27 pontos. Minuto do Esporte no Rota 97, para Caal, Centro Comercial. Tudo que você procura num único lugar. São mais de 20 mil itens à sua disposição. Caal, Centro Comercial, na Rua David Canabarro, número 90. e 25 é o Rota 97 na sua segunda edição para a Agenda Remates de qualidade. Nós vamos trazer agora a participação do assessor de comunicação do Legislativo Municipal, o jornalista Alair Almeida, que nos traz informações da Câmara de Vereadores. Alô, Alair, boa tarde. Boa tarde, Luiz Mário. Entramos aí na seara também da questão da pandemia, né? A Câmara tomou medidas aí a partir de segunda-feira, a sessão ordinária das 6 da tarde vai passar para amanhã, Luiz Mário, a partir das 9 horas. Isso aí em função do decreto estadual 55769/2021, que institui a suspensão geral de atividades no período noturno, decreto do governo do estado. Então a Câmara vai seguir essa linha e antecipou a sessão das 18 para as 9 da manhã. E também outras medidas um pouco mais duras no âmbito da casa, estabelecendo a permanência de um assessor por gabinete, e também outras medidas que serão tomadas no que se relaciona a limitar o número de visitantes nos gabinetes dos vereadores em função da bandeira preta aí anunciada pelo governador. Na sessão de ontem, a sessão ordinária, os vereadores ocuparam grande parte dos pronunciamentos para falar sobre a pandemia, né? E esse era o assunto em voga, né? Usar a palavra maioria abordou o tema, a situação que a cidade vive no limite de suas forças e capacidade de atendimento. O vereador Luciano abordou sobre a compra de vacinas, que pode ser feita porque a Câmara de Deputados aprovou medida provisória nesse sentido. O vereador Enio Bastos, preocupado com a realidade Covid em Alegrete, ele fez um apelo para que as pessoas se cuidem. Há pacientes na UTI Covid entubados e no hospital de campanha também. Só a união e cada um fazendo a sua parte para vencer essa quadra tão preocupante que todos estão vivendo, disse o vereador, né? Já o vereador Bolson, como médico, seguiu a mesma linha, dizendo que fica preocupado quando vê jovens sendo entubados. Mesmo com os recursos à disposição, não tem como transferir pessoas com Covid, porque não há vagas em outras cidades. Falta educação, falta postura, falta respeito, porque é só passar nos finais de semana, nos finais de tarde, nas praças e parques e ver o que está acontecendo. Disse Bolson que a médica Marilene Campanholo deverá fazer um pronunciamento. O momento é extremamente difícil, né? Não se pode determinar o tempo de duração. Está fazendo aí o primeiro ano do Covid aqui em Alegrete, o primeiro caso, e o vereador Bolson disse sua preocupação. O vereador Fábio Bocão também focou no tema, afirmando que as pessoas estão na rua, tranquilas, como se nada estivesse acontecendo, que cada um faça a sua parte. O vereador Wagner Fã diz que reduzindo o horário do comércio vai haver aglomeração. Se dilatar o horário, haverá espaçamento.
opinou ele, né? Limitando o horário, a aglomeração será maior, por isso acha que a medida deve ser revista. E disse ser contra qualquer lockdown. É da opinião que o governo do estado deverá ampliar o número de leitos. E arrematou afirmando que a hipocrisia impera, pois se não houve carnaval, mas muita gente se reuniu e por isso as ações não deram certo. É preciso mais responsabilidade. O vereador Éder Fioravante foi taxativo. A palavra hoje é cuide-se. Pediu atenção nos espaços públicos, porque realmente há muita gente caminhando, aglomerando em praças, parques. O que dá a entender é que as pessoas não têm medo, não têm mais medo. Mas a conscientização é necessária para que fiquem em casa por mais tempo. O vereador Jaime Duarte invocou que somente com a fé em Deus esse momento vai passar. As pessoas andam sem máscara como se tudo estivesse normal. Para alguns o vírus não existe. O que é a favor e que ele é a favor do comércio aberto, porque aí cada um se cuide e saiba dos seus limites. Se não houver a conscientização das pessoas, não adiantará decretos, nem do governador, nem do prefeito. Tem consciência dos que precisam trabalhar para prover o sustento de casa, mas que façam isso e volte para casa. Não precisa o comércio parar, que cada um se agarre com a sua fé, disse o vereador Jaime. Por fim, o vereador Anilton foi mais fundo no problema, afirmando que a população vive uma tragédia sem precedentes. Mais de 250 mil pessoas já morreram no Brasil. Tínhamos tudo para enfrentar a pandemia e salvar vidas, mas devido a uma política que ele disse genocida do presidente Bolsonaro, o quadro aí está e ele deve ser responsabilizado por isso. Esse aqui foi o resumo, Luiz Mário, do que aconteceu ontem, os pronunciamentos de ontem na Câmara Municipal em relação a essa situação difícil que estamos vivendo e agora enfrentar uma semana aí com bandeira preta. Só reforçando então, próxima sessão ordinária, segunda-feira pela manhã, 9 horas, é isso, Alair? Exatamente, segunda-feira próxima a sessão será às 9 da manhã. Beleza, obrigado, Alair, um bom dia, um bom final de semana, obrigado pela participação. Muito bem, obrigado, um abraço, Luiz Mário. Horas 30 minutos, participação de Alair Almeida, assessor de comunicação do Legislativo Municipal. Nós estamos com Rota na sua segunda edição para a Agenda Remates de qualidade. Vamos agora com o Expresso de Notícias, participação de Pablo Marzulo. No Rota 97, Expresso de Notícias. Uma única dose da vacina contra a Covid-19 da Pfizer e da BioNTech reduz o número de infecções assintomáticas e poderia diminuir consideravelmente o risco de transmissão do vírus, mostraram resultados de um estudo britânico divulgado nesta sexta-feira. A taxa média anual de desemprego no Brasil foi de 13,5% em 2020, a maior já registrada desde o início da série histórica em 2012. Os dados foram divulgados hoje e fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. A taxa de 13,5% verificada em 2020 corresponde a cerca de 13,4 milhões de pessoas na fila por um emprego no Brasil. Diante do crescimento exponencial do contágio de coronavírus e do pico de internações em leitos hospitalares desde o início da pandemia, o que já levou ao esgotamento de UTIs em algumas regiões, o governo do estado decidiu, nesta última quinta-feira, ampliar as restrições para preservar vidas. Portanto, todos os municípios gaúchos devem cumprir as regras de bandeira preta a partir deste sábado. 1 a cada 10 habitantes do Rio Grande do Sul já foi infectado pelo coronavírus, de acordo com os dados mais recentes do estudo EpiCovid-19-RS, estudo de evolução da prevalência de internação por Covid-19. Divulgado em transmissão virtual nesta última quinta-feira, a nona etapa da pesquisa estima que a população de pessoas com anticorpos para Covid-19 é de 10%, de 9,1% a 10,9%, pela margem de erro, o que corresponde a cerca de 1.130.000 pessoas, que pode variar de 1,03 a 1,23, que já foram contaminadas pelo coronavírus, mesmo que de forma assintomática. Com Expresso de Notícias para o Rota 97, repórter Pablo Marzulo. 12 horas 32 minutos, temperatura 29 graus, temperatura em elevação. O tempo é bom nessa sexta-feira aqui no centro de Alegrete, Andradas 86, Rádio Minor FM. Rota segunda edição para a Agenda Remates de qualidade. Temos um breve intervalo e já voltamos com mais informações. Fica
A agenda comunica que o próximo remate da quinta será no dia 11 de março com transmissão pelo Lance Rural. 220 bovinos já estão confirmados e as inscrições estão abertas para todas as categorias. Não comercialize seu gado sem falar conosco. Veja as condições que temos para lhe ajudar a fazer o melhor negócio com o menor custo. Dia 11 no Parque Remate da Quinta. Inscrições e informações pelos fones 34224664 ou 999877095. Agenda Remates de qualidade. Está com problemas no seu sistema fotovoltaico? Precisa de assistência técnica? Tem dúvidas no gerenciamento da sua conta de energia? Sabia que uma limpeza em suas placas pode aumentar a geração do seu sistema? A ESCO GD conta com uma equipe de profissionais especializada pronta para te atender. Visite nosso escritório ou solicite orçamento diretamente pelo site www.escogd.com.br. Fones 55-3427-0715 ou 559-8463-6362. Se sua internet não funciona bem, o suporte demora para atender. Saia dessa. Venha para a Rede Conesul. Estabilidade, velocidade e suporte 24 horas. Isso tudo pensando em você. Aproveite essa super promoção. Instalação grátis, com ativação imediata na sua casa. E também temos novidade exclusiva para quem já é cliente da Rede Conesul. TV por assinatura com mais de 90 canais, com muita diversão, notícia e entretenimento para toda a família. Em Alegrete, ligue 55-3427-0700 ou chame pelo WhatsApp 55-3427-0700. 12 horas 35 minutos, 12h35, temperatura 29 graus. Nós estamos com o apoio e a força da Agenda Remates. Remates de qualidade com rota na sua segunda edição aqui pela Minuano FM. Mais uma participação do Pablo Marzulo, agora com a região em 1 minuto. No Rota 97, a região em 1 minuto. Em Quaraí, o coronavírus voltou a assustar a população mais uma vez. A onda está cada vez mais forte no município vizinho. São ao todo 390 suspeitos de contrair o vírus. Até o momento, Quaraí registrou 15 óbitos pela Covid-19. O Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul garante nesta sexta-feira a quitação em dia de todos os salários referentes à folha de fevereiro dos servidores do Poder Executivo. O depósito do valor integral será realizado para cada um dos cerca de 339 mil vínculos, o que corresponde a 100% da folha de pagamento. A RGE executará 2 ações de eficiência energética em Alegrete. Com um investimento total de R$1 milhão, a distribuidora, por meio do Programa de Eficiência Energética, fará a substituição de 492 lâmpadas menos eficientes por LED e a instalação de uma usina solar fotovoltaica no 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, o BE. A ação ocorrerá em parceria com o batalhão, que aprovou o projeto da chamada pública de projetos de eficiência energética da distribuidora. Com a região em 1 minuto para o Rota 97, repórter Pablo Marzulo. Pablo Marzulo volta em seguidinha com participação aqui juntamente com o provedor da Santa Casa de Caridade de Alegrete, Roberto Segabinazzi, daqui um pouquinho. Nós estamos com o apoio de Agenda Remates, que comunica que o próximo remate da quinta será no dia 11 de março, com transmissão pelo Lance Rural. Já estão confirmados 220 bovinos e as inscrições estão abertas para todas as categorias. A Agenda ajuda o produtor a fazer o melhor negócio sempre. Agenda Remates de qualidade. 12h37, vamos trazer então a participação de Roberto Segabinazzi, provedor da Santa Casa de Caridade, relatando situação preocupante devido aos casos de Covid-19 junto ao hospital aqui de Alegrete. A matéria é do Pablo Marzulo. Mais uma participação nossa no Rota 97 e agora de muita preocupação. Nós vamos trazer a manifestação do provedor do Hospital Santa Casa de Caridade, Roberto Segabinazzi, e ele fala pra gente números atualizados de como se encontram os leitos da Santa Casa, especialmente no setor da Covid-19. Ele destaca a superlotação do hospital. Sexta-feira passada nós tínhamos 4 pessoas na UTI. 4 pessoas na UTI. Hoje nós temos
14 pessoas entubadas, que deveriam estar todas na UTI. Só que a nossa UTI tem 10 lugares, 4 pessoas estão entubadas fora da UTI, aguardando se houvesse a possibilidade de deslocar para algum hospital que tivesse UTI disponível. Não tem, pessoal. Recebemos ligação hoje de hospitais da região querendo UTI, colocar pessoas particular, pagar. Não tem. Hoje, se alguém quer pagar, se alguém tem convênio, tem Unimed, não interessa, tem dinheiro, não tem hospital, nós não estamos conseguindo transferir pacientes que podem pagar para Porto Alegre, Moinhos de Vento, Santa Casa, Menino Deus, todos os hospitais estourados, não recebem ninguém. Santa Maria não tem, pessoal. Então, assim, esta é a realidade que estamos vivendo. Para o Rota 97, repórter Pablo Marzullo. Horas 39 minutos, 12h39. Rota 97 na sua segunda edição para a Agenda Remates de qualidade, comunicando que o próximo remate da quinta será no dia 11 de março, com transmissão pelo Lance Rural. Já estão confirmados 220 bovinos e as inscrições estão abertas para todas as categorias. A agenda ajuda o produtor a fazer o melhor negócio sempre. Agenda Remates de qualidade. Um grande abraço ao nosso amigo Pizeta, o Dario José, aqui no bairro Macedo, ele que é o tesoureiro dos sindicatos comerciais de Alegrete. Mandando um abraço à equipe da Menuano, da mesma forma, um bom final de semana. Obrigado aí pela audiência do Pizeta, ele dizendo que lamentável a decisão do governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, fazer o comércio pagar por todos com o fechamento do setor. É a opinião aqui, a gente relata e registra a participação do Pizeta, tesoureiro dos sindicatos comerciais de Alegrete. Obrigado pela audiência. 12h40, 12h40, vamos com indicadores. Marcelo Vaz, no oferecimento de Caal, Centro Comercial, tudo o que você precisa num único lugar. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Soja. Contratos futuros de soja encerrando em queda nessa quinta-feira nos Estados Unidos. Na Bolsa de Chicago, vencimento março com contratos negociados a $14,06 por bushel, com perdas de 17 cents. No Brasil, mercado físico, saca de 60 quilos. Em Mato Grosso do Sul, Dourado 154, no Paraná e Londrina também 154, Santa Catarina, Pinhalzinho 156, no Mato Grosso em Rondonópolis 160, Oeste Baiano 151,50, em Goiás, Acreúna 155, Rio Grande do Sul, Tupaciretã R$158 a saca de 60 quilos. Milho. Mercado físico, saca de 60 quilos, Santa Catarina, Campos Novos 79, no Mato Grosso em Primavera do Leste 69,15, Mato Grosso do Sul, Campo Grande 73, em Goiás, Acreúna 76, Rio Grande do Sul, Chapada R$78 a saca de 60 quilos. Boi gordo. São Paulo, na B3, contratos com vencimento em fevereiro, negociados a R$301,35 a arroba. Mercado físico em Goianira, Goiás, R$280. Araçatuba, São Paulo, R$295,50 a arroba. Rio Grande do Sul, Santana do Livramento, média semanal R$9,10 o quilo. Café. Nova York, futuros de café arábica com entrega em março, $139,20 a saca de 60 quilos. Brasil, na B3, futuros de café arábica com entrega em março, $156,10 a saca de 60 quilos. Mercado físico, café arábica tipo 6, bebida dura, Varginha, Minas Gerais, R$720, Oeste Baiano, 695, em Franca, São Paulo, R$750 a saca de 60 quilos. Algodão. Mercado futuro em Nova York, contratos com vencimento em março cotados em 88,24 centos de dólar por libra-peso. Algodão em pluma no Mato Grosso, em Campo Verde, R$162,73 a arroba. Trigo. Trigo em grão PH 78, mercado físico, saca de 60 quilos. Em Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul, R$79,50. Paraná, Marechal Cândido Rondon, R$76 a saca de 60 quilos. Arroz. Produto em casca, saca de 50 quilos. Em Santa Catarina, Rio do Sul, R$85. Rio Grande do Sul, Pelotas, produto posto, R$93 a saca de 50 quilos. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Focada no agronegócio, a Caal está preparada para receber e beneficiar a sua safra, com suporte para a produção, desde o plantio até a colheita. A Caal oferece uma moderna e eficiente planta industrial, insumos e assistência técnica de qualidade. Um centro comercial com mais de 20 mil itens.
CAL, sempre ao lado do agricultor ou do pecuarista. Conte conosco e faça ótimos negócios. 97,5. Cada família tem um jeito de nutrir o que tem de melhor. A família Souza, por exemplo, que adora música. Olha o risoto, lá, 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 lá. A família Benedetti, que adora comida italiana. Não deu pra ouvir muito bem. E a família Oliveira, que manda super bem na comida fitness. É isso aí, filho. 2 séries de mix de grãos e tá pago por hoje. Delícia! E a sua família? Como nutre o que ela tem de melhor? Arroz Pileco Nobre, pra nutrir o melhor em você. Adoecer não está nos seus planos, mas ter um cartão de desconto que garanta atendimento já lhe deixa mais seguro. O novo cartão de desconto Cari Saúde oferece opções com inclusão de dependentes a partir de R$30 mensais na modalidade econômica e a partir de R$90 mensais no módulo familiar. Realize consultas ambulatoriais, exames, internações, atendimento oncológico, plantão pediátrico e vantagens nas empresas parceiras. Cari Saúde. Faça sua escolha, ligue 3422-2888. Fica aqui, fica minuano. 12h44, estamos para a agenda remates de qualidade, o Rota na sua segunda edição pela Minuano FM. No dia de ontem foi registrado mais um óbito pelo coronavírus em Alegrete. Trata-se de um homem de 78 anos. Também foram registrados 85 casos da Covid-19, só no dia de ontem. Em 2 dias tivemos mais de 200 casos, 201 casos em 2 dias aqui em Alegrete da Covid-19. Doença Covid-19, coronavírus, aqui em nosso município. E segundo informações da diretora técnica da Santa Casa de Caridade, a doutora Marilene Campanholo, os leitos de UTI Covid na Santa Casa estão lotados, conforme também nós tivemos informações agora há pouco aí do Roberto Segabinazzi, que é o provedor, o presidente da Santa Casa de Caridade. O hospital está viabilizando a implantação de mais 2 leitos no setor. E a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Exército, instalará barracas para atender pessoas com sintomas de síndrome gripal que podem estar contaminadas com Covid-19. As barracas serão instaladas, como agora há pouco o prefeito Márcio Fonseca do Amaral divulgou, uma ali no ginásio de esportes do Oswaldo Aranha e outra lá no ginásio da Escola Honório Lemes, na zona leste da cidade, no bairro Promorar. Ali, bairro Honório Lemes, né? Bairro Honório Lemes, Escola Honório Lemes, ginásio lá da escola. 12h45, 12h45, participação agora da repórter Carolina Cassola. Volta às aulas, a vacinação das crianças precisa estar em dia. As aulas presenciais nas redes pública e particular começam a ser retomadas depois de quase 1 ano de ensino online por conta da pandemia. As escolas devem seguir os protocolos de segurança, como o uso de máscaras, disponibilização de álcool em gel 70% e a medição de temperatura corporal. Além disso, os pais também têm um papel importante na proteção dos seus filhos contra doenças, por meio de uma medida simples e eficaz: a vacinação de rotina. Quem explica é a Ana Clara Medina, farmacêutica, gerente científica e de assuntos médicos de vacinas da GSK. Nós tivemos uma baixa muito grande nas coberturas vacinais por conta, do medo de sair do isolamento para se vacinar ou até pela falsa impressão de que não haveria um risco de se adoecer. E agora, com esse movimento de retorno de atividades presenciais, incluindo as aulas, é ainda mais importante que se faça essa recuperação do calendário vacinal, já que o ambiente escolar favorece a exposição a doenças de uma forma geral por conta desse contato próximo entre os alunos. Algumas doenças que são mais comuns e com riscos mais elevados em crianças e adolescentes em idade escolar devem acender o alerta nessa volta às aulas, como a meningite, sarampo, pneumonia, coqueluche e catapora. Segundo a especialista Ana Clara Medina, a vacinação é considerada um ato de cidadania. Deixar de fazê-la pode representar um risco para muitas pessoas. Então, hoje, se uma pessoa que tem direito à vacinação não se vacina, esse ato pode fazer com que ela adoeça, então afeta aquela proteção individual, ou pior, ela pode fazer com que essa pessoa seja capaz de transmitir a doença para uma pessoa que é uma pessoa mais vulnerável, que não podia receber a vacinação. De acordo com a especialista, somente com o esquema vacinal completo, incluindo as doses de reforço, é possível atingir a proteção máxima.
Ela destaca também que se a pessoa não tiver mais a carteira de vacinação, deve procurar um médico ou ir a um posto de saúde para receber as orientações recomendadas para cada faixa etária e colocar a rotina de imunização em dia. Esse material foi produzido em parceria com a GSK. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. 12h48 é o Rota 97, segunda edição para a Agenda Remates. Comunica que o próximo remate da quinta será no dia 11 de março, com transmissão pelo Lance Rural. Já estão confirmados 220 bovinos e as inscrições estão abertas para todas as categorias. A agenda ajuda o produtor a fazer o melhor negócio sempre. Agenda, remates de qualidade. Bom, essa questão de volta às aulas agora fica bastante complicado, né? Não se sabe ao certo, já que todo o estado está em bandeira preta e inadmissível termos aulas presenciais. Se eu fosse o governador, mas não sou, né? Eu aguardaria aí a imunização de praticamente toda a população do Rio Grande do Sul, ao menos os professores, né? Para voltar às aulas presenciais, os professores devem estar imunizados. Por que não os alunos? Também, né? É o máximo da população, mas os professores, né? Muitos, né? No grupo de risco, né? Então eu priorizaria os professores também, somente assim para o retorno, né? Também funcionários, é claro, servidores de escolas, diretores, professores, pessoal das escolas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Previsão do tempo, Kátia Valente, da Somar Meteorologia. Olá, amigos e ouvintes da Rádio Minuano aqui de Alegrete. A sexta-feira é de tempo firme, predominando devido ao sistema de alta pressão que domina o tempo em todo o estado do Rio Grande do Sul. Por isso, nesta sexta-feira, o sol aparece desde bem cedinho. As temperaturas estão amenas neste início de dia, mas ao longo da tarde as temperaturas sobem rapidamente. As máximas devem oscilar entre 31 e 32 graus por aqui. E os ventos já começam a soprar do quadrante leste-nordeste. O final de semana também promete ser de tempo firme aqui na nossa região, com a presença do sol o dia todo. As temperaturas vão ficar nesta casa aí dos 31 a 33 graus no período da tarde. Com a previsão do tempo da Somar Meteorologia, Kátia Valente. 12h50 vem aí correspondente Ipiranga via Rede Gaúcha Sat. Boa tarde. Vem aí, correspondente Ipiranga. Oferecimento RIT Empreendimentos. É da RIT, pode confiar. Rio Grande do Sul bate novo recorde diário de internações por Covid-19 em UTIs. Governador Eduardo Leite afirma que retorno às aulas presenciais nas escolas estaduais vai ocorrer somente quando as regiões saírem da bandeira preta. Desemprego recua pelo terceiro mês em dezembro, mas atinge maior taxa anual desde 2012. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Pedro Quintana. Boa tarde, agora são 12h51 em Porto Alegre, uma tarde de sol e temperatura em elevação, agora faz 28 graus. O Rio Grande do Sul bateu um novo recorde de pacientes com Covid-19 internados em unidades de tratamento intensivo. De acordo com o governo, 1.347 pessoas estão em estado grave pela doença em leitos de UTI. É o maior número desde o início da pandemia. Conforme a Secretaria de Saúde, de cada 10 pacientes internados por Covid-19 em UTIs no estado, 6 morrem. Em todo o Rio Grande do Sul, abrangendo a rede pública e a privada, há 199 leitos de UTI disponíveis atualmente. Há regiões que já apresentam sinais de colapso do sistema de saúde e outros que estão perto disso. Em algumas regiões, a lista de espera por uma vaga de UTI e casos de morte de pacientes na fila à espera de leitos de tratamento intensivo. Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí. Tempo.
Temperatura de 28 graus em Porto Alegre e Pelotas, 26 em Rio Grande e 24 em Caxias do Sul e Santa Maria. À tarde terá predomínio de sol e calor no Rio Grande do Sul. Nuvens e pancadas isoladas de chuva são esperadas no Nordeste gaúcho. As máximas chegam aos 33 graus na fronteira oeste e 30 na capital. A volta às aulas para a rede estadual está prevista para ocorrer a partir de 8 de março. Porém, o governador Eduardo Leite afirmou nessa manhã, no Gaúcha Atualidade, que o retorno somente acontecerá se o estado estiver fora da bandeira preta no mapa do distanciamento controlado. Eduardo Leite disse que, por enquanto, só está liberada a presença em salas de aula de alunos da educação infantil e dos primeiros anos do ensino fundamental. A escola é o grande braço do poder público para fazer uma transformação e o cuidado com as pessoas. E a gente sabe disso e sabe que os professores sabem disso também. Por isso que a gente insiste na retomada presencial. Agora é importante dizer, a retomada só se dará se sairmos da bandeira preta. Na bandeira preta, apenas educação infantil e a alfabetização é que estão liberados. Segundo o governador, as aulas não serão retomadas para toda a rede estadual se a situação do Rio Grande do Sul não melhorar. Eduardo Leite prometeu ainda que o governo vai adquirir mais equipamentos para que os professores tenham capacidade de dar aulas de forma remota, já que a situação prevista é de aulas mistas, no melhor dos cenários atualmente. Na mesma entrevista, nessa manhã, ao responder questionamentos de ouvintes da Rádio Gaúcha, o governador afirmou que o estado precisa paralisar ao máximo a circulação de pessoas para conter o avanço da pandemia. Leite esclareceu dúvidas da população e das entidades de classe sobre a aplicação da bandeira preta a partir deste sábado, em razão da situação gravíssima em que o Rio Grande do Sul se encontra. Eduardo Leite alertou que não é o momento de procurar culpados e que é importante manter a compreensão da gravidade da situação para que logo mais todas as atividades possam ser retomadas gradualmente. Ainda nesta edição, Santa Maria atinge novo recorde de internados com Covid-19 e INSS divulga calendário para a retomada das provas de vida. Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí. Fique atento. O INSS divulgou nessa manhã o calendário de retomada da prova de vida. O cronograma abrange as provas de vida com vencimento entre março de 2020 e abril de 2021 e que estavam suspensas por causa da pandemia. Quem tinha, por exemplo, que fazer a prova de vida em março e abril de 2020 terá de fazer em maio deste ano. Já quem tinha de provar que está vivo entre março e abril deste ano para continuar recebendo o benefício terá de fazer isso somente em novembro. A Secretaria Municipal da Educação de Porto Alegre enviou uma notificação às escolas prevendo a volta às aulas de forma remota a partir da próxima segunda-feira. A Procuradoria-Geral do município ainda analisa se entrará com recurso contra a decisão da Justiça que suspendeu todas as aulas de forma presencial na rede municipal de ensino. Nessa manhã, havia a previsão de retorno às escolas dos alunos do segundo ano do ensino fundamental. Os estudantes ainda estão em recesso. As aulas estão com 5 dias de atraso, de acordo com o calendário escolar da Secretaria de Educação, que afirma ainda ser possível uma recuperação. O planejamento da pasta é que os alunos voltem de forma mista e gradual, intercalando aulas presenciais e remotas, e aguardam posicionamento da Procuradoria. A rede privada de ensino segue com permissão para aulas. O desemprego no Brasil teve a terceira queda seguida e ficou em 13,9% no trimestre encerrado em dezembro. No entanto, 13.900.000 brasileiros ainda estavam desempregados. Já a taxa média de desemprego no ano de 2020 foi de 13,5%, a maior da série iniciada em 2012. Em 2019, foi de 11,9%. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Na anterior, referente ao trimestre encerrado em novembro, a taxa de desemprego estava em 14,1%. Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Agora em Porto Alegre, temperatura de 28 graus, sol e poucas nuvens, 12 horas 57 minutos. A Justiça Federal vai realizar audiências remotas para transferir as famílias que vivem na área onde ocorrerá a ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. As restrições impostas pelo coronavírus fizeram com que as audiências presenciais fossem canceladas. Dos 66 casos pendentes, 13 já estão marcados para serem discutidos na semana que vem. Caberá à Fraport instalar os equipamentos técnicos necessários e prestar a assessoria no espaço já existente na Vila Nazaré. Santa Maria atingiu nessa manhã um novo recorde de internados com Covid-19. São 160 pacientes hospitalizados. O maior número até então havia sido registrado no último sábado, quando eram 151. Hoje, há 67 pacientes em UTI e 93 em leitos clínicos. Com isso, a ocupação dos leitos intensivos Covid na cidade está em 89,3%. A Santa Casa de Livramento, na fronteira oeste, demitiu 59 funcionários. A maioria são agentes administrativos, apesar de a lista ser composta também por enfermeiros e técnicos de enfermagem. A Santa Casa de Livramento, um dos maiores hospitais do sul do estado, enfrenta uma grave crise financeira. Desde 2015, a instituição é administrada pela prefeitura. A rede de saúde de Santana do Livramento tem hoje 9 leitos de UTI disponíveis. Uma mulher de 73 anos internada no Hospital São João Batista de Nova Prata, na Serra, morreu ontem enquanto aguardava por um leito de UTI pelo Sistema Único de Saúde. A administração da instituição e as prefeituras de Nova Prata e de São Jorge, onde ela residia, afirmam que a idosa aguardava desde o início da semana, mas não houve liberação de vagas no estado. A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que está atenta às necessidades de atendimento da população e que está realizando todos os esforços para transferir os pacientes que precisarem de vagas para atendimento intensivo e de urgência. Em instantes, Câmara prevê votar hoje proposta que dificulta a prisão de parlamentares. Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí. Um pedestre morreu atropelado na BR-386 em Lajeado, no Vale do Taquari, nessa manhã. Ele foi atingido por um veículo no quilômetro 346, no sentido capital interior. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o homem, que ainda não foi identificado, aparenta ter entre 50 e 60 anos. O condutor do veículo fugiu e ainda não foi localizado. A Polícia Federal vai ouvir hoje o deputado federal Daniel Oliveira no inquérito sobre 2 telefones celulares apreendidos na semana passada na sala onde ele estava preso. Os agentes querem saber de quem são as linhas telefônicas e quem pôs os celulares no local. Os aparelhos estavam em uma bolsa com roupas e objetos pessoais. E a Câmara prevê para hoje a votação da proposta de emenda à Constituição que cria novas regras para a imunidade parlamentar e a prisão de deputados e senadores. A proposta estabelece, entre outros pontos, que o parlamentar não pode mais ser afastado do mandato por decisão judicial quando preso em flagrante por crime inafiançável, deve ficar sob custódia da Câmara ou do Senado até que o plenário decida se mantém ou não a prisão e não pode mais ser responsabilizado civil ou penalmente. Na prática, a PEC pode dificultar a prisão de parlamentares em alguns casos, por isso vem sendo chamada de PEC da impunidade. O projeto é uma reação à prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira, determinada pelo Supremo Tribunal Federal após divulgação de um vídeo defendendo a destituição de ministros da Corte. Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí. Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 18 horas e 50 minutos. Uma boa tarde. Você sabia que perder força durante a relação pode ser o primeiro sintoma de disfunção erétil? Procure ajuda logo no início, evitando o agravamento do... Você ouviu Correspondente Ipiranga, um oferecimento RIT Empreendimentos. É da RIT, pode confiar. O que é praticidade para você? Viver com mais mobilidade? Ter espaços exclusivos para receber seus convidados? Uma área para você relaxar? Fazer a alegria da criançada sem sair de casa?
Conheça o Residencial La Serena. Mora em Alegrete, a poucos minutos de tudo, em um projeto único e moderno. Viva dentro de um mundo de praticidade. É da Hit. Pode confiar. Se você gosta de música, esta é a sua rádio. 7.5 Os maiores sucessos do momento. Você ouve aqui 97.5. Que faz parte de você. Boa tarde, Alegrete. Boa tarde, Rio Grande. Estamos bolando a perna aqui pelo Rancho da Minuano para mais um parceria até as 2 da tarde com a boa música do Rio Grande, em homenagem aos aniversariantes de hoje, desse 26 de fevereiro de 2021. Parabéns a todos aqueles que completam mais um ano de vida nessa data de hoje. Felicidades e realizações, principalmente muita saúde, tudo de bom. Que essa data se repita por muitos e muitos anos. 3422-2930, nosso telefone à disposição. Também o nosso WhatsApp 991-530303. 29 graus a temperatura, tarde quente em Alegrete. O tempo é bom aqui na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. 13 horas, 3 minutos e meio. Vamos com as primeiras músicas de hoje em homenagem aos aniversariantes desta data, 26 de fevereiro. Parabéns. Salão, vai. Não vou ficar pra semente e outros vão surgir com a força e a mesma garra que hoje estou aqui. E só tu, minha bandeira, vai perpetuar nossa luta e o atavismo pros que vão chegar. As 3 cores da província de São Pedro vão ficar pra quem honrar. Simbolismo de nosso ideal, concebida por republicanos, heróis dos campos do Ceival. Duas cores resplandecem luz, que alimentam um sonho aguerrido